Esse livro me enganou. Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre aquelas leituras que você lê o título ou você vê a capa e acha que será uma leitura maravilhosa, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Eu já mostrei esse livro para vocês em outro vídeo, tá? Eu tenho outros exemplos que eu poderia dar ali em cima de algumas obras que eu acabei não gostando. As da frente ali não, é mais as do fundo, tá? Mas, pessoal, esse livro aqui eu já mostrei para vocês outras vezes, O Milagre da Manhã. Esse livro, para mim, foi uma grande decepção, tá? E eu não falo isso sorrindo, foi bem triste, na verdade, porque eu sempre fui o entusiasta da ideia de você acordar junto com o sol, ou até mesmo antes do sol, né? Porque isso faz com que o seu organismo ele seja mais desperto pro resto do dia, né? Enfim, não vou me aprofundar sobre esse assunto aqui, mas esse livro foi um dos livros que eu sempre tive muita vontade de ler, fui postergando, e quando eu vi ele na minha frente, eu falei, nossa, eu quero esse livro há muito tempo, fui lá e comprei. A ideia desse livro é muito boa, mas é uma enrolação tremenda, e dicas, insights bons que seria uma boa pedida, tem muito pouco. Metade do livro é ele falando, porque nós ajudamos as pessoas, entre no nosso site. Veja esse relato de alguém que nós ajudamos, entre no nosso site. Porque a comunidade ajudou pessoas no mundo todo. Cara, chato, vai pro assunto. Tipo assim, parece que ele precisa ficar reforçando que ele ajudou 1 milhão de pessoas, senão o livro ia ter 3 páginas, sabe? Então, assim, foi uma grande decepção para mim, mas eu queria falar exatamente sobre isso. O título, o assunto me interessava muito e eu me decepcionei quando eu conheci. Eu penso, pessoal, que tem 2 maneiras de você ir em uma obra, tá? Primeira maneira, você se sente totalmente atraído e você quer ter uma experiência limpa. Então você não vai atrás de resenha, não vai atrás de explicação, você vai e tem uma experiência, um primeiro contato com aquela obra de maneira limpa, né? E isso é muito gostoso, principalmente com fantasia, eu acho muito legal. Então você pegar um livro onde você escutou falar dele e você não vai atrás de resenha, não vai atrás de alguém falando sobre aquilo. Você, cara, eu vou pegar aqui e eu vou ter a primeira experiência. Não quero ouvir ninguém falar dele, quero só me deleitar com essa leitura. É a coisa mais gostosa, mas tem hora que acontece isso aqui. Então o que eu faço hoje para evitar isso? Quando são livros de romance, e quando eu falo romance, vocês sabem que não é só romance romântico. Romance é um livro que conta uma história, né? Quando eu vou pegar algum livro de fantasia, algum livro que conta uma história, eu fico mais tranquilo e eu sei que eu posso ir mais de boa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O próprio 20th Century Boys. Eu já falei aqui para vocês várias vezes que o 20th Century Boys foi uma das coleções que eu mais quis fazer. O 20th Century Boys e o Sweet Tooth. Eram as 2 coleções que hoje o Sweet Tooth eu tenho completo, né? E o Old Boy estou fazendo agora. Essas 2 coleções eu quis ter por muito tempo. E o Sweet Tooth era o que eu esperava, muito bom. O Old Boy foi totalmente diferente do que eu esperava. Eu esperava uma coisa bem no naipe de Akira, mas foi totalmente diferente. E não foi negativamente, não. Foi legal, foi uma experiência boa, está sendo uma experiência boa. Estou lendo agora, estou lendo o 3º volume que não está ali ainda, está ali em cima da mesa. Mas, enfim, enquanto isso aqui não foi uma boa experiência. Então, o 20th Century Boys eu não pesquisei, porque eu queria ter uma experiência de primeira leitura legal, me surpreendi positivamente, aqui já foi negativamente. Então, o que eu faço hoje? Quando são livros de algum tema de desenvolvimento pessoal, algum livro que aborda alguma temática, esses eu costumo fazer alguma pesquisa antes. Vou dar um exemplo. Tem um livro que eu quero ler muito, que é O Outono da Idade Média. Esse é um livro de história da Idade Média muito famoso, só que eu estou pesquisando antes de comprar. Então, antes de fazer a compra do Outono da Idade Média, estou vendo algumas reviews, estou vendo o que historiadores falam sobre ele, para eu não me decepcionar. Quando é livros de desenvolvimento pessoal, como O Milagre da Manhã, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Homem Mais Rico da Babilônia, enfim, livros de desenvolvimento pessoal, esses eu pesquiso antes, porque às vezes você acha que é uma coisa e é totalmente outra, tá? Nas histórias é muito difícil a gente se decepcionar, porque você
a história, você vai descobrir uma história que você não conhece, né? Aqui você pode até não gostar, mas para mim é mais difícil. Agora, quando é livro de algum assunto, acaba acontecendo isso de vez em quando e eu comecei a fazer isso. Quero saber o que você faz, qual que é a sua opinião, deixa aqui nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!